Vamos abrir nossas Bíblias para o livro de Tiago, o capítulo 1, e vamos ler versículo 16 a 18. Livro de Tiago, o capítulo 1, o versículo 16 até o versículo 18. Assim nos diz a palavra do Senhor. Não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Oremos. Senhor nosso Deus, muito obrigado pelo dia que o Senhor tem nos dado hoje. Obrigado, Senhor, pela tua proteção, pelo teu cuidado. Que o teu nome seja honrado, glorificado, teu nome seja bendito, Senhor, reverenciado, respeitado entre nós. E que a tua vontade, sobretudo, Senhor, seja feita em nossas vidas. Que teu reino possa cada vez mais expandir, Senhor, e que a tua palavra possa dirigir as nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, porque tu deixastes esse livro para nós, que é essa carta de amor. E nós te agradecemos, Senhor, porque através dela nós somos guiados neste mundo tenebroso. Fala aos nossos corações, nós te pedimos no teu santo e bendito nome. Amém. Podemos assentar, irmãos. Obrigado. Muito bem, Tiago, nós vimos já do versículo 19 até o versículo 25, e hoje, irmãos, meditando com os irmãos, no versículo 16 até 18. Muitos ensinamentos nós temos aqui. Note que o Tiago, nesse versículo 16, ele vai falar a respeito da origem do bem. Ele diz assim: não vos enganeis. Ele começa com essa advertência para nós não nos enganarmos. Então isso já pressupõe que alguns podem se enganar. Alguns podem pensar de uma maneira diferente. E ele diz: olha, irmãos, não nos enganemos, não vos enganeis, meus amados irmãos. E aí ele diz o que a gente não deve se enganar: que toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em que não pode existir variação ou sombra de mudança. Então aqui é lançado a doutrina que vai desenrolar, vai nos mostrar no versículo 18. Ele quer mostrar para todos nós que toda boa dádiva e que todo dom perfeito são lá do alto. Não são aqui da terra, são lá do alto, que é descendo do Pai das luzes. Interessante que, geralmente, nós ligamos o nosso sucesso como a nossa esperteza. Nós somos espertos, nós sabemos trabalhar, temos cabeça para negócio, ou temos cabeça para determinado tipo de coisas. E aí nós acabamos por nos orgulhar e acharmos que nós somos superiores aos outros. Talvez alguns outros não tenham aquela capacidade, mas eu tenho essa capacidade. Eu tenho essa capacidade de gerir coisas, eu tenho essa capacidade de fazer. Então você já se acha alguém. Mas não esqueça que, e não se engane, que não vem de você. Não nasce em você isto. Ele diz que
toda boa dádiva e todo dom perfeito, é você que tem esse dom? Foi você que manejou aquilo e a coisa está dando certo porque você tomou algumas atitudes e essa atitude, elas deram certo e por isso a coisa está fluindo. Então aí você enche o peito e diz, olha como eu sou. As outras pessoas vão me respeitar, porque eu encontrei aqui o caminho. Eu sou alguém. As pessoas não vão me deixar, não. Sempre elas vão precisar de mim. Então você tende a se orgulhar, você tende a se exaltar, você tende a achar que você é maior do que Deus. Então o Tiago, ele diz, olha, não te engana, não. Não fique enganado. Até o apóstolo Paulo, ele escrevendo aos Coríntios, ele disse mesmo assim, o que é que vocês têm que vocês não receberam? E se vocês receberam, por que vocês estão andando ensoberbecidos, como se não tivessem recebido? Ele está dizendo mais ou menos, olha, baixa a bola, fica humilde, não acha que você é o dono aí mesmo da coisa, né? É Ele que dá a sabedoria, é Ele que dá o entendimento, é Ele, como diz o apóstolo Paulo, que nos dá a respiração e tudo mais. É Ele que dá. Tanto Ele cria como Ele mantém. Ele é a sua providência. Ele mantém tudo. É Ele que faz essas coisas. E Ele diz aqui que essas coisas são do alto, é do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. E aqui tem a doutrina chamada da imutabilidade de Deus. Deus, Ele não muda. Tá? Deus, ele não muda. Mas alguns vão dizer, então por que ele não abre o mar vermelho hoje? Então por que ele não faz aquilo que ele fez lá no passado? Dirige um povo ou sustenta um povo no deserto por 40 anos. Então por que ele não faz essas coisas hoje? Ele pode fazer? Ele pode. Ele pode fazer. Mas o que acontece, irmãos, é que esse Deus todo-poderoso, imutável, ele tem a sua maneira de lidar com cada geração. E ele faz como lhe apraz, ele faz como ele quer. A Bíblia nos diz que o justo viverá por fé. Eu acredito em tudo que foi escrito no passado. Eu não preciso que Deus faça para mim hoje, abra o mar hoje, para que eu acredite que ele abriu o mar de fato. Não. Eu acredito que ele abriu o mar. Geralmente, Deus, quando fazia algo grandioso, ele sempre dizia ao povo, um exemplo, quando o povo atravessou o Rio Jordão. Os irmãos lembram? O povo está atravessando o Rio Jordão, e aí Deus dá ordem para eles, olha, vocês vão tirar 12 pedras de dentro do rio, do meio do rio, tá? Tirar de lá e colocar fora, e pegar 12 de fora e colocar lá dentro. Para quê? Para quando seu filho vê esse altar, ele vai perguntar, papai, o que é isto? E aí você vai dizer, olha, isso aqui foi quando o povo veio, depois de 40 anos no deserto, nós atravessamos o Jordão, pé enxutos, no seco, Deus, ele nos deu vitória, avançamos aqui, ganhamos Jericó, ele derrubou as muralhas. Então, eles iam falar daquilo, porque a criança precisa ser instruído. Então, era uma forma de Deus se precaver do possível relapso dos pais. O pai não vai querer fazer um devocional com o filho, o pai não vai querer debruçar e passar tempo ensinando as coisas de Deus. Então, ele já colocou algumas coisas lá, altares e outras coisas, para quê? Para que a curiosidade dos nossos filhos, que eles são curiosos, o que é isso, pai? Para que é isso, pai? E aí você vai ter a oportunidade de falar da grandeza do Senhor. Mas nós sabemos, irmãos, que aquelas pedras não estão mais lá. Das 2 vezes que eu fui lá, não vi mais nada. Não tem pedra nenhuma lá. Tanta guerra que passou por lá, que não tem mais nada. Nada. Mas aonde é que estão essas pedras? Aqui. Está registrado aqui. E aí você pode ler a respeito dessas pedras. Já estão aqui como memorial. Você acredita nisso? Ou precisa ir lá para ver se as pedras estão lá ou não?
Não precisamos mais. O justo viverá pela fé. Então, o Senhor Deus, ele não muda. Agora, cada geração, ele tem a sua maneira de lidar, a sua maneira de fazer. Mas ele em si, ele não muda. Tá? Muito bem. Então, depois de ele ter dito que toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, ele vai dizer agora que tipo de boa dádiva é essa e que tipo de dom perfeito foi esse. O que foi que ele fez? Tudo que é de bom vem de lá e não de cá. Não nasce aqui, vem de lá do céu. E é isso que nós precisamos entender, porque nós achamos que vem daqui de baixo, que somos nós que temos a capacidade. E aí, irmãos, o Tiago escreve aqui, nesse versículo 18, ele arrasa com o ser humano. Ele acaba conosco. Ele não deixa absolutamente nada. É como se ele tocasse fogo e jogasse as cinzas no ar. Não sobra nada. Para quem? Para nós. Absolutamente nada. Ele diz que é de Deus, vem lá do alto, a boa dádiva, não nasce conosco. E aí ele diz o seguinte, versículo 18. Pois segundo o seu querer. Então note esse pois aí, remetendo o que ele falou, no versículo 16 e 17. Pois segundo o seu querer. Então a pergunta, foi segundo o quê? Segundo o seu querer. Foi o querer de Deus. Não foi segundo o teu querer. Tá? Não foi segundo o teu querer. Foi segundo o seu querer. Foi segundo o querer de Deus. E não foi segundo o teu querer. Embora que a gente pregue isso, que isso esteja nas Sagradas Escrituras, mas o homem hoje, irmãos, ele não aceita isto. Você sabe por quê? Porque hoje foi feito uma teologia ao redor do homem. Ou seja, o homem tem esse pensamento de que ele é o centro do universo. O antropocentrismo. Ele é o centro do universo. Deus foi criado, e não ele criado, mas Deus foi criado para satisfazer a vontade do homem, os caprichos dos homens. Então Deus está ali para me socorrer, para me ajudar, para fazer as minhas coisas, entendeu? Para me auxiliar e para fazer tudo o que eu quero. Quanto que a Bíblia diz que o homem foi criado para quê? Para a glória de Deus. Fomos nós que fomos criados para a glória de Deus. E não foi Deus que foi criado. Ele não foi criado. Então, nessa primeira parte, ele diz aqui, olha, segundo o seu querer. Eu vou parte por parte. Veja em Romanos capítulo 9, versículo 13, os irmãos em breve vão chegar, daqui talvez a 3, 4 anos, vão chegar no capítulo 9, o pastor Herbert já está começando com os irmãos, mas o capítulo 9 e o capítulo 9, versículo 13, de Romanos, 13 até o 18, 13 a 18, veja o que ele diz, 13 a 18. Como está escrito, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia e compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer. Ele está falando assim e parece que pressupõe que o homem quer. Irmãos, ninguém quer. Tá? Jesus Cristo mesmo diz, vós não quereis vir a mim. O homem não só não busca Deus, mas o homem não quer Deus. Nós já estudamos que o pendor da carne é o quê? É inimizade contra Deus. Então o homem, ele busca Deus? Não, ele não busca Deus. E o homem não busca Deus por que não? Porque as coisas de Deus, irmãos, são loucuras para nós. São loucuras para o homem natural.
1 Coríntios 2,14, ele vai dizer: o homem natural não entende as coisas do Espírito, porque elas se discernem espiritualmente. Então, para o homem natural, o homem que nasceu sem ser regenerado, ele não consegue compreender, ele não consegue chegar lá. É loucura, tudo é loucura. Mas quando Paulo está dizendo aqui, pois não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Aí o 18, logo tem ele misericórdia de quem? De quem? De quem quer. Então é segundo o seu querer, não é segundo o teu querer. É segundo o querer dele. Irmãos, essa doutrina, ela humilha o homem. Ela humilha o homem. E essa doutrina me humilhou no passado. Ela me humilhou, ela me colocou no meu lugarzinho. E é assim que nós devemos estar. Nós não devemos ficar abraçando essas teologias que estão por aí, que coloca o homem, olha, não, você pense positivo, você é assim, você é assado, olha e tal, aí você é o máximo, você é isso, você é aquilo. Na teologia de Deus, ela mesmo coloca o homem lá embaixo para mostrar para ele que ele não vale nada e que a única salvação dele é quem? É Deus. Todos os pregadores do passado que pregavam as doutrinas da graça, a primeira coisa que eles pregavam é que você não vale nada, você não tem valor nenhum. Hoje não, é o contrário. Não, mas você tem valor, olha, você é isso, levantando a bola do homem. Aí o homem diz assim: bora ver se eu dou uma chance para Jesus, né? Aí ainda vem um pregador para frente dizendo: olha, quem quer vir aqui, dá uma chance para Jesus, né? Como o pastor Fred dizia, né? Faz de Jesus um mendigo. Aí o cidadão levanta e diz: não, hoje eu não quero esse Jesus. Não, você nunca vai querer. Teve uma senhora que ela disse assim: pastor, eu estou esperando aquele dia em que eu vou sentir mesmo de querer a Deus. Eu digo: olha, a senhora nunca vai sentir. A senhora nunca vai sentir. A senhora tem que cair aos pés do Senhor e pedir misericórdia, que Ele tenha misericórdia da senhora. Mas a senhora mesmo, a Bíblia diz que o homem não quer, que o homem não busca. A senhora nunca vai sentir desejo de buscar o Senhor, a não ser que Ele coloque esse desejo na senhora. Aí sim. Então não depende de quem quer. Ele diz: logo tem Ele misericórdia de quem quer, e também endurece a quem lhe apraz. Então quando ele diz aqui, pois segundo o seu querer, então nós temos esses versículos. Também em Efésios, só ali fortalecendo esse texto pela própria Sagradas Escrituras, em Efésios, o capítulo 1 e o versículo 5, que também vamos somar essa frase, segundo o seu querer. Então, capítulo 1 e o versículo 5, que nos diz assim, ele diz: e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o quê? Segundo o quê? Segundo o beneplácito. E essa palavra, ela traz a ideia de o bel prazer. Ele mesmo que quis. Ninguém deu a indicação: ó, Senhor, gosta daquele, ou ama aquele outro. Não, segundo o seu bel prazer. Ele mesmo. Então, Ele nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito do quê? Da sua vontade. Não foi da tua vontade. Foi segundo o beneplácito, o bel prazer, o bel querer de Deus. Foi de Deus, não foi teu, não foi meu. Foi segundo o seu querer. Versículo 11, aí mesmo, no capítulo 1. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o quê?
segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme a oração dos fiéis. É isso que diz aí? Não. Ele faz, irmãos, todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Então por que você ora? E por que eu oro? É a terra que comanda o céu? Não, irmãos. É o céu que comanda a terra. Mas eu já vi livros escritos, olha, a terra assim governa o céu, dirige o céu, move os céus, muda a coisa. Não muda absolutamente nada. A Bíblia é bem clara, ela diz o seguinte: se nós orarmos segundo a vontade de Deus, Ele nos ouve. A sua oração, irmão, não muda nada. E você vai dizer, poxa, pastor, mas eu pensava, então o que eu fico fazendo aqui na sexta-feira? O senhor está me desestimulando. O senhor está me desestimulando, vim para cá, porque o que... E aí, irmãos, é que entra o perigo que é chamado de hipercalvinismo. No os hipercalvinistas, eles dizem, Deus já sabe de tudo, já está determinado tudo, então vamos só sentar e esperar a coisa acontecer. Vamos esperar. Né? Como o pastor Fred nos disse, é como fatalismo. Né? Não, vamos esperar, é com ele. Mas, irmãos, a doutrina é muito preciosa. Isso também é para humilhar você e eu. Não pense que você vai orar e Deus vai ouvir o que quer que você vai pedir dele. Ele só vai atender a tua oração se você pedir segundo o que ele quer. O que ele quer. Se for o que ele quer, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele disse assim, olha, e eu sei que o meu Pai me ouve. Ou seja, eu sei que o meu Pai, ele faz o que eu peço dele. Por quê? Porque eu faço sempre o que lhe agrada. Se você estiver morando com uma pessoa há muito tempo, você já sabe o que agrada aquela pessoa. E você não vai pedir nada que vai contrariar aquela pessoa. Nós estamos, irmãos, a cada dia crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, e você já sabe do que Ele gosta e do que Ele não gosta. Você vai tendo luz, né? Tem coisas que você pede que você acha que Ele gosta, mas Ele não gosta. Mas por quê? Isto, porque você não tem muita luz nas Sagradas Escrituras, você não lê as Sagradas Escrituras, você não dá valor para as Sagradas Escrituras. E aí, a gente nota nas orações pessoas que não têm um relacionamento com Deus. Eu não sei se vocês estão lembrados, ou pelo menos o pessoal que ficava junto com o pastor Fred, ele nos contava, irmãos, que na reunião de diretoria da igreja, lá na Irlanda, né, os irmãos eram bem Bíblia mesmo, sabe? E aí eles estavam reunidos e de repente surgiu o assunto, conversando, aí um disse alguma coisa. Aí o líder lá, ele olhou e disse, meu irmão, o senhor leu a Bíblia hoje? Aí ele disse assim, não, tá certo, tá bem. Olha, irmãos, aí ele foi logo, mas ele conheceu, pela maneira do homem falar, que ele não estava lendo a Bíblia. Só pela maneira do homem falar. Esse aqui não estava lendo as Escrituras, porque ele não falava de acordo com as Sagradas Escrituras. Quando aqui nós lemos que nele nós fomos feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, não é algumas coisas, irmãos. Ele faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. Não é da tua vontade, não é da minha vontade. Tudo que ele faz é conforme o conselho da vontade dele. Sabe por quê? Porque só a vontade dele, irmãos, é perfeita. A tua não é. Eu hoje dou graças a Deus por muitas orações que eu fiz a Deus que ele não me ouviu. Obrigado, Senhor. Porque se ele tivesse me ouvido, ou tivesse me dado, eu estava hoje na pior. Mas eu dou graças a Deus porque ele não me ouviu. Nós devemos orar segundo
a sua vontade. E se nós pedirmos algo que é algo segundo a sua vontade, ele nos dá, ele nos concede. Então, essa parte do versículo, pois segundo o seu querer, nós aprendemos, não é segundo o teu querer, não é segundo o meu querer, e essa doutrina está espalhada em todas as Sagradas Escrituras. Eu estou dando apenas alguns versículos, não dá para dar todos eles. Eu já dei aí, por exemplo, uma referência, 2, 3. Vamos agora para a quarta referência, para provar que é segundo o querer dele. Só bastava aquela, tá? Filipenses 2:13. Filipenses 2:13. Olha o que ele diz aí. 2:13. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Mas eu não quero que algum irmão aqui interprete isso errado e diga assim, bom, se aconteceu, se Deus deixou com que eu fizesse aquela coisa, foi o segundo querer dele. Porque ele diz aqui que é segundo o seu querer que ele efetua em nós, segundo a sua vontade, que ele efetua em nós tanto o nosso querer como o executar. Então, se eu fiz, é porque ele quis. E se aconteceu, foi porque ele fez com que, através de mim, acontecesse a coisa. Mas tem algumas coisas que não é, não. Exemplo, Abraão. Deus queria trazer o filho prometido através de Agar? Ele queria? Não, ele não queria. Mas interessante, a Sara entra em acordo com Abraão, e aí o Abraão vai, né, toma Agar, e o que acontece, irmãos? Um filho nasce. A gente poderia dizer, mas Senhor, se isso não era da tua vontade, então por que tu deixastes que aquele filho nascesse? E sempre nós queremos culpar o Senhor e dizemos o seguinte, bem, se ele deixou que acontecesse, então foi da vontade de Deus. Não. Não necessariamente não. A permissão de Deus. Quantos casamentos, por exemplo, o que Deus diz na sua palavra? Não há comunhão entre a luz e as trevas. Cristo e o diabo. Não é verdade? O que Deus quer? Qual é a vontade de Deus? Que você esteja junto com uma crente, não é? Mas, de repente, uma irmã sem graça do incrédulo. Aí, daqui a pouco, ela está casada com o incrédulo. Deus deixou acontecer, então foi da vontade de Deus. Foi da vontade de Deus? Não, você desobedeceu. Você é responsável. E é isso que muitos na teologia não conseguem associar, que é a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Você é responsável. E Deus, ele é todo soberano. Um exemplo bem claro disso, da soberania de Deus e da responsabilidade do homem, é quando os irmãos de José, do Egito, chegam, estavam com medo de ter retaliações com respeito ao que eles fizeram no passado. Então José diz para eles, olha, vós intentastes sim. Vocês intentaram, a culpa é de vocês. Vocês intentaram mal contra mim. E Deus tornou em bem. Deus tornou em bem. Eles foram sim responsáveis por aquela maldade, pela crueldade. Foram responsáveis. Mas Deus tornou isto em bem. Mas não vamos pensar, como Paulo nos advertiu, e mesmo em Romanos, não vamos pecar para que nos venha o bem. Mas se nós não tivéssemos te jogado naquele buraco, se nós não tivéssemos te vendido para aqueles homens, tu não seria hoje o faraó. Então vamos fazer o mal para que venha o bem. Não é assim não. Nós vamos pagar o preço, irmãos. O Jacó enganou o pai dele? Enganou. Junto ali com a mãe? Foi. Mas vai ver o que ele sofreu. O quanto ele foi enganado por Labão. Tá? Ele pagou? Pagou. Ele pagou. Então não vamos misturar isto. Isaías, o capítulo 46, versículo 9. Isaías
o capítulo 46 e o versículo 9. 46, 9. Olha o que diz aí. Até o 11. Ele nos diz assim: lembrai-vos das coisas passadas, da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro, eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, olha lá, irmãos, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade, que chamo o ave da rapina desde o oriente, de uma terra longínqua, o homem do meu conselho. Eu disse, eu também o cumprirei. Tomei este propósito, também executarei. Quem é que vai impedir? Absolutamente ninguém. Ele tem um propósito e ele vai fazer com que o seu propósito mesmo seja executado. E quem vai impedir isto? Ninguém. O próprio, irmãos, nós podemos ver que o Jó, você pode olhar lá para Jó, o capítulo 42, Jó 42 e o versículo 1 e 2, o Jó diz assim, então respondeu Jó ao Senhor, bem sei que tudo podes. O que ele pode? Tudo. Tudo. E nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Irmãos, essa declaração aqui, inspirada, ela tem um poder muito grande. Esse aqui é o que nós chamamos de verdade explícita. Nas Sagradas Escrituras, nós temos verdade explícitas e verdade implícitas. Tá? As verdades explícitas, ou são aquelas verdades claras, elas vão governar as verdades implícitas. Tá? É isso. Exemplo. Verdade explícita, verdade implícita. Verdade implícita. O anjo aparece até o Abraão, que estava com um cutelo e já ia matar o filho. Aí o anjo diz assim: Abraão, não faça nada ao menino, porque agora sei. Irmãos, foi naquela hora que Deus sabia? Foi naquele momento que Deus sabia que Abraão amava mesmo a Deus? Sinceramente. Foi naquele momento? Quando ele diz, agora sei, está implícito que ele não sabia. Tá ou não tá? Tá. Se ele diz, agora eu sei, então isso quer dizer que antes não sabia. Mas se você for nisso, se você for pegar, porque muitos que são contra Deus, eles pegam esses textos. Deus se arrependeu e tal. Olha aí, Deus se arrependendo. Mas olha aí. Mas aqui, acabamos de ler lá de Isaías, que ele já diz o que vai acontecer desde o início. Ele já sabe absolutamente de tudo. Ele profetizou a morte do seu filho há 4.000 anos atrás, quando ele disse, olha, o teu descendente, o descendente da mulher, a serpente vai picá-lo, o seu calcanhar, mas ele vai esmagar a cabeça. Ele estava falando a respeito de quem? De Jesus Cristo. E Jesus Cristo fez isso aonde? Na cruz. Quanto tempo depois? 4.000 anos. E como é que Deus vai se arrepender? Poxa vida, eu fiz o homem. Eu não achava que ia dar isso. Ele sabe de tudo. Então, a verdade explícita a respeito de Deus é que ele é um Deus onisciente. Essa verdade explícita vai governar uma verdade implícita. Agora eu sei. Ele não sabia antes? Sabia. Então por que ele está dizendo agora eu sei? Ele está se relacionando com um homem. E ele tem que usar palavras do vocabulário humano para que o Abraão seja atingido e que ele perceba. Mas olha, passei por essa prova. É assim que ele está falando.
E nós devemos entender isto e não ficar pegando as coisas que são implícitas e governar sobre as explícitas. Não tem que ser invertido. Uma coisa tem que governar a outra. Alguém vai chegar e dizer assim, não há Deus. A Bíblia diz isso. Diz ou não diz? Diz. A Bíblia diz, não há Deus. Ela diz, mas tem um contextozinho aí. A Bíblia diz, o louco diz, não há Deus. Isso está parecendo no direito, né, que o pessoal deturpa a lei, né, pega ali um gancho e tal, e começa a deturpar. Nas Escrituras também quer se fazer isso. Vamos mais adiante, irmãos. Nós já vimos aí que é segundo o querer de Deus. Então, toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem lá de Deus. E qual foi uma desses dons, dessas boas dádivas? Foi que segundo o seu querer. Foi o querer de Deus. O que foi que aconteceu? Volte lá para o Tiago. Volte lá para o Tiago, o capítulo 1 e o versículo 18. Pois segundo o seu querer, o que diz? Ele nos gerou. Pois segundo o seu querer, ele nos gerou. Ei, não foi segundo o meu querer, não? Ele está dizendo aqui que a minha regeneração não dependeu de mim. Não fui eu que fiz a minha regeneração. Irmãos, às vezes eu fico assim pensando, será? Olha, a Bíblia, apesar de ser traduzida nesse contexto aqui, do grego para o português, ainda tem brasileiro e portugueses que não sabem o português. Deus tomou, irmãos, palavras do teu dia a dia para que você entendesse o que ele queria falar. Mas mesmo assim tem gente que não entende. Olha como a palavra ele tomou, gerar. Gerar, regeneração. Sinceramente, você pode se gerar? Quem aqui se gerou no ventre materno? Ninguém. Quem aqui quis se gerar? Ninguém. E por isso a palavra regeneração é bem colocada. Por quê? Porque quem fez essa geração, quem gerou, foi Deus. E você não teve participação nenhuma. Você não participou em nada na tua geração. Sabe por quê? Porque não foi segundo o teu querer. Porque você não queria. Porque ninguém busca a Deus. Porque ninguém quer vir ao Senhor. Mas então por que você chegou? Porque segundo o querer dele, ele te gerou. Foi ele que te gerou. Não foi você que se gerou. Ah, mas eu busquei a Deus. Ah, eu estou buscando ao Senhor, eu estou buscando e tal. Busca nada, você busca absolutamente nada. E se você acha que está aí atrás do Senhor, não é você, não. É Deus. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele disse, ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim, não elas, a mim me convém trazê-las. Eu vou trazer. É ele que vem trazer. É ele que vai atrás. Através de um folheto, através da rádio, através da televisão, de um amigo, da mãe, do pai. É ele. É ele que está trazendo. É ele que está buscando. É ele que vai atrair todos a ele. É o Senhor Deus. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de lá. Você e eu temos nenhuma participação. E essa passagem, irmãos, ele machuca a gente. Ele nos reduz ao pó. Acaba com o nosso orgulho de achar que você é melhor do que o seu vizinho que ainda não entregou sua vida a Jesus. Você não era melhor do que ele. Você era tão pecador quanto ele. Mas aprove a Deus querer você. Por quê? Porque ele quis. Não porque você era melhor do que o outro, não. Porque ele quis. Amei a Jacó. Quando? Quando estava no ventre da mãe. E por que o outro não? Porque não quis. Porque não depende de quem quer. Mas depende dele. E ele diz, segundo a sua misericórdia.
é um outro termo que muitos crentes não entendem. Mas o que é misericórdia? Irmãos, misericórdia é não dar ao homem o que ele merece. O que é que você merece? Sinceramente, você merece o quê? Ir para o inferno. O que toda a raça humana merecia quando Adão pecou? O que todos nós merecíamos? Ir para o inferno. E por que tu não fostes? Por que eu não fui? Porque Deus usou de misericórdia. Nós somos salvos pela misericórdia dele. Você não deveria estar aqui. Eu não deveria estar aqui. Você e eu deveríamos estar no inferno, mas ele foi misericordioso. Por isso que o apóstolo Paulo, no capítulo 12 de Romanos, ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Ou seja, ele estava fazendo com que os romanos lembrassem: ei, eu estou aqui só pela misericórdia de Deus. Eu não estou aqui por méritos, eu não estou aqui por nada. Ou Deus, não vamos jogar isso aqui tem muito valor, vamos trazer ele para cá. Não, você merecia o inferno, o lago do fogo, e Deus não lhe deu. Por quê? Porque ele é misericordioso. Mas a sua misericórdia, irmãos, não é para todos. O texto diz: terei misericórdia de quem eu quiser. Por isso, irmãos, cada dia eu levanto a mão para o céu e digo: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor teve misericórdia de mim. Foi segundo o querer dele, não foi segundo o meu. Ele nos gerou. Aonde é que eu estaria, irmãos, se meu pai e minha mãe, num belo dia, eu não sei se ali por outubro, né, para cair, eu nasci em junho, para dar 9 meses, e Deus fazendo isso frutificar, porque não basta apenas ter a relação do homem com a mulher, tá? Não basta apenas isso, basta ele querer também. Só depois de 12 anos é que o Matias nasceu. 12 anos. Mas por quê? 12 anos. E o pessoal me cobrava e tal. Eu disse: olha, a minha parte eu estou fazendo. Ali é com Deus. Não posso fazer nada. Eu faço igual o marido da Ana. Me dá um filho, me dá um filho. Eu por acaso sou Deus? Não sou Deus, não. Vamos fazer a nossa parte. Agora, aprove a Deus fazer, querer. E fazer com que daquela célula mesmo venha um ser. É Ele. É Ele que faz isto. Vai ser igual o do Paulo e Apolo. Eu plantei, o Apolo regou. Mas Deus deu o crescimento. É Deus. Vamos ver algumas passagens aí, irmãos. Uma passagem que é muito mal interpretada é João, capítulo 1. Veja, João, o Evangelho de João, o capítulo 1, e o versículo 11, 12 e principalmente o 13. Olha o que ele diz aí. O Evangelho de João, capítulo 1 e o versículo 11. Ele diz assim: veio para o que era seu e os seus não o receberam. Aí o 12, olha como ele diz. Ele diz assim: mas a todos quanto o receberam. Aí tem um grupo de crentes, olha aí, eles receberam. Ou seja, nós decidimos, eu quero. Ora, se você não decidir que quer, Deus não pode obrigar. Deus não pode fazer absolutamente nada. Irmãos, se isso é verdade, todos deveriam ir para o inferno. Por quê? Porque ninguém quer Deus. A Bíblia não diz, não é uma verdade explícita, não há quem busque a Deus. E por que tu está buscando, criatura? E por que eu busco? A Bíblia é errada? Ela está mentindo? Ela está dizendo que ninguém busca a Deus. Então por que você está buscando agora? Por que você está querendo a Ele? Então deve ter alguma coisa sobrenatural aí. Jesus Cristo disse: vós não quereis vir a mim. Vós não quereis. O homem não busca, por quê? Porque o homem não quer. Ele não pode, e não somente não pode, mas ele não quer.
Por quê? Porque a nossa natureza, ela é inimiga de Deus. E se você está aqui hoje, foi porque, segundo o seu querer, Ele te gerou. Irmãos, a primeira coisa que aconteceu na tua vida, sabe o que foi? A regeneração. Foi isso que aconteceu. Não foi você ter se arrependido. Não foi você ter crido no Senhor. Porque é isso que é pregado em muitas igrejas por aí. Creia no Senhor e você vai ser regenerado. Está errado essa ordem. Se arrependa e você vai ser regenerado. Porque eles leem esse versículo aqui da forma que está aqui. Da forma externa. Eles pegam a ordem do externo. Mas a ordem está do interno para o externo. Olha como diz. Mas a todos quanto receberam. Este é um ato externo. Esse é o ato último. É o último. É a última coisa que aconteceu nesse processo da salvação. Aconteceu alguma coisa lá dentro e ela veio e externou. E o que a pessoa fez com uma coisa que aconteceu lá dentro? Ele recebe. Mas a pergunta é, por que ele recebe? Ele diz aqui, veja o versículo. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. O que é que vem primeiro? Receber ou crer? Crer. Alguém vem vender um produto para você receber, para você comprar, você tem que acreditar. Você tem que acreditar. Olha, minha senhora, aqui tem um tapete, muito bem e tal, e você fica olhando e tal, e o homem fica falando, olha, esse tapete aí flutua. Esse tapete, ele não sei o quê, esse tapete aí vai, para tentar convencer. Se você acreditar, você compra. Você recebe. Mas se você não acreditar, você não compra. O que é que vem? Primeiro, o ato do crer. E depois, o ato do receber. O externo vem depois do crer. Mas tem algo que vem antes do crer. Olha o que ele diz. Versículo 13. Os quais, quem? Os que creram, não nasceram. Ah, então tem algo que vem antes do crer. Os quais não nasceram. Aí ele vai cortar o homem de novo. Tudo que o homem poderia fazer. Ele diz, os quais não nasceram do sangue. Não é algo hereditário. Não é algo hereditário. Ah, mamãe era crente, eu sou crente e tal. Não é algo. Filhinho de crente não é crentinho, não. Não é algo hereditário. Não é uma coisa lá do sangue. Ah, eu sou filho de Abraão. Então eu já estou salvo. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne. Qual é a sua vontade? Foi a sua carne que quis aceitar Jesus? Foi você, a sua carne? A sua carne não quer nada. A sua carne só quer o pecado, a iniquidade, a imundícia. É isso que a carne quer. Por isso que Paulo vai falar dos desejos da carne. Vai lá, dá uma olhada nos desejos da carne. Não aparece um desejo para Deus. Só desejo para a carne. Então eles não nasceram da vontade da carne. E outra, e nem da vontade do homem. Por que não da vontade do homem? Porque o homem não quer Deus. Então não é algo da vontade do homem. Mas muitos vão dizer, eu fiquei assim pensando, né? Aí eu, não, acho que eu vou optar por Jesus, porque, olha, Jesus, não, vai ser um bom negócio. Não, eu quis Jesus. Aí ele acha que foi ele. Não foi ele, não. Não foi ele, não. Foi algo que teve ali. E o que ele diz? Não foi do sangue, não foi da carne, não foi da vontade do homem, mas de quem? De Deus. Então, o que é que vem primeiro? Receber, crer ou nascer? Nascer. Mas a pessoa diz, olha, o arrependimento e a fé produz regeneração. Não é isso, não. A regeneração produz arrependimento e fé. Quando o pregador está pregando, ele diz, meu amigo, se arrependa.
ele está apelando a morto. A morto. E quando o pregador diz, se arrependa, creia no Senhor, não pense que o pregador está acreditando que o morto pode acreditar, tá bem? Mas ele não conhece quem Deus vai ter misericórdia, ele não sabe quem Deus vai ter misericórdia, ele não sabe quem Deus vai regenerar naquele momento. Então, quando Deus regenera, e o homem, ao ser regenerado, os seus olhos são abertos, e ele vê para o inferno para onde ele está indo. E ele percebe mesmo isso, eu estou perdido. E aí o que vem? O arrependimento. O arrependimento. Mas também vem a fé, para ele acreditar que há mesmo salvação. Jesus pagou o preço. E aí que se explica de vários incrédulos na igreja. Aí um incrédulo que ouviu a mesma pregação, ele fica chorando, e os outros incrédulos ficam assim, vão embora insensíveis, não estão nem aí. E ouviram a mesma pregação. Por que essa pessoa ficou sensibilizada? É porque ele teve mais cultura, ele fez uma faculdade, ele pôde absorver. A Bíblia mesmo diz que não é uma questão de sabedoria. Aprove a Deus salvar quem Ele quer. E aí, está lá uma pessoa e o Espírito Santo vem, incomoda, e aquela pregação que para outros, puxa, não entendi nada dessa pregação, não teve nem pé nem cabeça. E aquele cidadão ali está chorando, que quer receber Jesus como Salvador. Então, bicho, essa pregação aí não foi nada. Mas foi o Espírito Santo que ali regenerou. E quando ele regenerou, o homem pôde ver. Então, a regeneração, ela é feita por quem? Por Deus. O João aí mesmo, João capítulo 3, versículos 6 e 8, estou mostrando versículos bíblicos para comprovar a verdade, tá? João capítulo 3 e o versículo 6 e 8, ele diz assim, 6 e 8, o que é nascido de carne é o quê? É carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, de novo. Tem no grego, a palavra vento é pneumatos, porque pneu vem de vento, ar. E daí que vem a doutrina da pneumatologia, a doutrina que estuda o vento, ou que estuda o Espírito Santo. Então, vento e Espírito é a mesma palavra, pneumatos. E aqui, quando ele diz assim, olha, o que é nascido da carne é carne. Está aí, nasceu da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. E Jesus diz para o Nicodemos, não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Note que Jesus Cristo aqui é diferente de alguns pregadores que dizem que Jesus Cristo estava dando uma ordem para Nicodemos para ele nascer. E por isso Nicodemos, mas Senhor, como que eu posso fazer isto? Porque o Senhor Jesus Cristo está falando da misericórdia de Deus, ele está falando da graça de Deus. É Deus que decide quem vai ser salvo. É Deus que decide com quem ele vai ter misericórdia. E de repente o Nicodemos para e pensa, não, mas o que eu vou fazer? Como que eu posso entrar? E como que eu posso assim? Aí Jesus Cristo vai dizer, meu amigo, o vento sopra onde ele quer. Eu me lembro, levantando o papagaio aqui, na Compensa, lá na laje, tinha tempo que não tinha vento. Não tinha vento. Aí eu aprendi com meus colegas que se a gente assobiar, o vento vem. Aí o vento, ou seja, eu chamava o vento. É verdade? O vento sopra onde quer, não é onde você quer. Então, se o vento quiser soprar ali, muito bem. Se ele quiser soprar ali, bem também. Não vai combinar que ele, segundo o seu querer, segundo o querer dele, e o vento sopra onde quer, não vai soprar onde a pessoa está chamando ele, não. Ele sopra onde quer. Por quê? Porque ninguém quer.
Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Como que você vai chamar algo que você não quer? Como você vai chamar algo que você não busca? Como você vai chamar algo da qual a tua carne é inimiga? Você não quer. Mas segundo o seu querer. Irmãos, o querer de Deus é mais poderoso do que o teu querer. Por isso que não tem coração de pedra, não. Minha irmã, não desista. O meu marido é incrédulo. Pastor, aquele ali é um coração de pedra. Tem, porventura, algo impossível para Deus? Não. É quem Ele quer. O que Ele fez com um homem que tinha um coração mais petrificado de todo o mundo? Nabucodonosor. Transformou o coração daquele homem num coração de animal. Passou 7 anos comendo capim, recebendo chuva, orvalho e tudo isso. E depois que passa os 7 anos, ele disse, agora eu sei. Eu louvo ao Senhor. Ele é o todo soberano. Mudou o coração daquele homem que achava que era o todo-poderoso. Ele é considerado o cabeça de ouro. E Deus mostrou isso, baixou ele. Por quê? Porque quando Deus quer, irmãos, não tem quem impeça. Se ele mexeu a sua mão, quem é que vai dizer não? Ele é o todo-poderoso. Ele tem todo o poder. Então aqui, quando ele diz que o vento sopra onde quer, ouve sua voz, não sabes de onde vem, nem para onde vai, assim é todo o que é nascido do Espírito. O Espírito vai regenerar quem? Quem Ele quer. Por quê? Quem Ele quer? Porque ninguém quer. Não existe um ser humano na face da terra que queira. Então tire da sua cabeça, mas pastor, vamos supor que uma pessoa ali queira. Aí Deus não quer ele. Não existe isso, irmãos. Porque ninguém quer. Não vai existir uma pessoa na face da terra que diga assim, poxa, eu busquei tanto a Deus, mas Deus não me quis. Não. Não há quem busca. Irmãos, eu prefiro ficar com as Sagradas Escrituras. A Bíblia diz, não há quem busque a Deus, não há quem busque a Deus. Vós não quereis vir a mim? Ninguém quer vir. E por que eu cheguei? E por que você chegou? Porque segundo o seu querer, Ele nos gerou. Ele gerou você. E por isso você se arrependeu. Ele gerou você, por isso você creu. Por quê? Porque a fé não nasce no coração do homem. E quando o pregador diz, creia no Senhor Jesus Cristo, ele não está induzindo ao erro e ele nem está acreditando que a pessoa tem fé. Mas ele está ali acreditando que talvez hoje Deus vai ter misericórdia de alguém aqui, Ele vai regenerar, então eu vou apelar ao regenerado. Meu amigo, você que está hoje à noite aqui, se arrependa do seu pecado, creia no Senhor Jesus Cristo, Ele é a salvação. E aí aquela pessoa está ali, ele abre e vê o inferno na frente, e ele acredita em Jesus. Não é porque ele tinha a capacidade de crer, porque ninguém tem. A Bíblia diz, pela graça sois salvos mediante a fé, e esta fé, tanto a graça como a fé, não vem de vós. Ninguém nasce com fé, irmãos. Ninguém tem fé, o homem natural não tem fé. Mas quem é que coloca fé dentro dele? Deus. É por isso que todos os crentes falsos vão parar no inferno. Por quê? Porque cedo ou mais tarde eles não conseguem ficar com a máscara. Cedo ou mais tarde cai. Só quem é regenerado chega até o final. Quem não é, fica pelo caminho. O próprio Senhor Jesus Cristo disse, João 8:31, se vós permanecerdes na minha palavra, sois. Você só vai permanecer no caminho do Senhor se você é. Se você não é, cedo ou mais tarde tu pula fora. Sabe por quê? Porque não é fácil ser crente. A porta é estreita. Apertado é o caminho. Você tem que dizer não à carne. E o que é o incrédulo quer? O incrédulo quer o mundo. O incrédulo quer os prazeres da carne. Ele quer satisfazer isso. Não aguenta, irmãos. Uma pessoa que não é regenerada, ele não aguenta dentro da igreja. Cedo ou mais tarde, esse cidadão vai-se embora. Essa mulher vai embora. Ele não vai aguentar. Não aguenta. Irmão, só vai até o final quem é regenerado.
Ah, mas tem muitos que decidiram aceitar a Jesus, foram batizados, fazem parte da igreja evangélica Hebron. Aceitaram Jesus Cristo com o pastor Frederico. Eu aceitei Jesus com o pastor Frederico. Ele fez isso, ele fez aquilo. E eu estou aqui e está no pecado, andando no pecado, praticando o tempo todo o pecado. Tu vai para o inferno. Ele coloca muito claro, irmãos. É Deus que regenera. Ele gerou. E aí, a gente vê mais, por exemplo, em Tito 3:4. Tito, o capítulo 3 e o versículo 4. Olha o que o Paulo escrevendo a Tito, ele disse. Tito, capítulo 3 e o versículo 4 a 7. Diz assim: quando, porém, seria interessante a gente ler quando, porém, é uma coisa adversa aí, né? Tá dando ao contrário. Mas o que foi? O Paulo, no 3, ele disse o seguinte, veja o 3. Pois nós também, outrora, éramos, olha lá, nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres. Éramos, hoje não. Não conheço um crente que é escravo da sua paixão. Não conheço, irmãos, nenhum crente que é escravo da sua paixão. E se você disser para mim, pastor, eu conheço, eu digo, tu é mentiroso. Por que eu digo que você é um mentiroso? Porque Jesus Cristo disse, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Como é que você vem me mostrar um crente que é escravo das paixões e dos prazeres? Eu vou dizer, você não é um regenerado. Porque um regenerado não é escravo do pecado. Um regenerado não é escravo dos prazeres. Irmãos, quando eu vi essa pregação pelo pastor Fred, eu tive dúvida até da minha salvação. Eu fiquei com dúvida. Rapaz, será que eu sou salvo mesmo? Por quê? Porque naquele tempo, irmãos, o que eu estava fazendo? Eu estava escutando música de rock and roll na minha casa. Eu escutava o Metallica, o Guns N' Roses, o Sepultura, o Nirvana, eu vou dizer os nomes aqui do pessoal, estava lá. Aí o pastor estava lá, e aí, quando eu vi uma coisa, rapaz, esse negócio aqui agora pegou. Será que eu sou crente mesmo? Será que eu fui regenerado mesmo? O Jeremias disse, enquanto vocês não souberem dividir ou separar o imundo do sagrado, eu não vos recebo. Por isso que ele diz, todo aquele que professa o nome do Senhor, aparta-se da iniquidade. Você sabe que é iniquidade e está lá junto. Será que tu é salvo mesmo? Você é salvo mesmo? O céu é de Deus, não é do pastor Herbert, não. É de Deus. O céu é de Deus, não é do pastor Elias, não. É de Deus, e lá ele vai deixar entrar quem ele quer. Aí ele diz no 4, quando, porém, então nós estávamos era escravos de todas as paixões, os prazeres, vivendo em malícia, inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Você conhece um crente assim? Que ainda odeia uns aos outros? Olha, cuidado. Pode ser que você não seja crente, não, porque isso era o que nós vivíamos no passado. Mas olha o que ele diz. Quando, porém, você clamou a Jesus, você dobrou os joelhos. Foi isso que diz? Foi você que fez alguma coisa? Você não fez nada. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiças praticadas por nós, mas segundo, de novo, a sua misericórdia, Ele, não você, Ele nos salvou. Foi Ele que teve misericórdia de nós. Não foi você que procurou Ele, não foi você que quis Ele. Deus, a Bíblia, o Paulo mesmo diz, irmãos, Ele nos atrai com o quê? Com laços de amor. Você foi atraído com laços de amor. Você chegou e você crê hoje no Senhor Jesus Cristo, por quê? Porque Ele te atraiu. Não foi você que quis Ele, não. Foi segundo o seu querer.
E ele fez o que? Ele te gerou. Ele te gerou. E aí a pergunta é, irmãos, qual é o fruto de um regenerado? Como é que eu posso conhecer uma pessoa que foi gerada por Deus? Porque nesse mundo, irmãos, a gente tem muitos evangélicos, mas lembra, o joio está no meio do trigo. Eu vou ser sincero, irmãos, eu fiquei enojado da viagem que eu fiz para o interior. Eu parei em 2 igrejas evangélicas, nesse beiradão aqui do Madeira. Muitas dessas igrejas, né, dos municípios, tem umas mesmo que são, né, firmes. Mas muitas delas, irmãos, a imoralidade dá na canela. É um que deixou o outro, é um que está com a esposa do outro. Às vezes o cidadão deixou a esposa dele, não teve divórcio, não teve nada. Foi uma coisa que ele já está com a esposa do outro, aí tem um marido lá que a esposa foi daquele outro. Aí está uma bagunça toda, uma imoralidade dentro, sabe? É tudo assim. Mas está cheio, tem lá gente, tem 60 lá dentro. E os católicos lá fora disseram, eu vou ser crente, esse crente. Aí um disseram para mim, olha pastor, a filha do pastor já tem um filho aí. Olha o filho do pastor, ele é assim, eu vou ser crente, olha o pastor. Olha a esposa do pastor, olha aqueles crentes lá dentro e tudo. Olha aquela menina, pastor, lá da evangelho. O senhor não conhece essa moçada aqui, esses meninos aqui, tudo já provaram. Mas ela canta em especial lá na igreja. Vão tudo para o inferno, irmãos. Não tenho medo de dizer, Jesus Cristo disse, vós sois filhos do diabo. E ele disse isso para quem? Aos judeus que haviam crido nele. Mas que coisa, né? Tinham crido nele? Tinham, mas queriam matá-lo. E assim tem crente, né? Eu acredito em Jesus. No adultério, na prostituição, nos vícios. Mas eu acredito em Jesus. Acredita nada. É uma enganação. Tem que se perguntar, eu sou regenerado? Ele me regenerou? É isso que tem que se perguntar. Mas tem uma bagunça dentro das igrejas evangélicas. Uma imoralidade, vícios e tanta coisa dentro que o pessoal que está lá fora não quer entrar. Aí depois o pessoal diz que é culpa do pastor. Não, mas o pastor, então, tudo é culpa do pastor. Ninguém se culpa. Talvez alguém não está entrando aqui por tua causa. Eu já falei do barbeiro, não falei? Que o barbeiro não queria vir para a igreja, por quê? Porque um cidadão estava devendo ele. Então, às vezes a pessoa, não, eu vou para lá e ser hipócrita. Eu prefiro ficar na igreja onde eu estou. E por isso, o incrédulo lá está perecendo. Mas olha, frutos, eu vou dar referências, porque o horário está correndo, mas frutos de um regenerado. Você quer saber se é regenerado ou não? Vamos ver os frutos de um regenerado. 1 João 2, 29. 1 João 2, 29. Olha o que ele diz lá. 2, 29. 1 João 2, 29. Olha que diz assim, ó. Se sabeis que ele é justo, olha, se vocês estão sabendo que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que diz que é evangélico, que diz que é crente, não diz nada disso. Que todo aquele que pratica a justiça. O que é justiça? Você acha que é justiça roubar? Sinceramente, você acha que é justo roubar, irmãos? É justo roubar? Não. Você acha que é justo adulterar? É justo? É justo adulterar? Não. Isso é injustiça. Mas aquele que pratica o que é justo é nascido dele. É por isso que eu não tenho medo de dizer, quando aparece um desses assim, eu não tenho medo de dizer, vai para o inferno mesmo, porque a tua prática é essa. Agora, você quer provar para mim que é regenerado? Abandona.
Faça como Zaqueu. Senhor, prometo hoje dar metade dos meus bens. E se eu roubei alguém, eu quero consertar. Aí você vai dar prova de que é um regenerado. Mas enquanto isso, é um ímpio, um desobediente e que vai para o inferno. Porque ninguém vai para o céu, irmão, porque frequenta a igreja Hebron domingo, tarde, noite, Jesus me ama, e senhoras e não sei mais o que. Você pode fazer isso. Eu fazia isso. Pode fazer o que for. Mas ninguém vai para o céu por causa disso. Você vai para o céu se for um regenerado e vive na prática da justiça. Isso que é a verdade. Veja o 3:9. 1 João 3, versículo 9. Olha o que ele diz de novo. Todo aquele, às vezes eu fico assim querendo entrar na cabeça de João. João já estava surrado já tinha sofrido muito com a igreja, irmãos falsos, aquela coisa toda. Ele já estava enojado de muita coisa. Aí ele nem diz assim, todo crente, ou todo evangélico, ele não fala mais isso. Ele diz, todo aquele. Não tem que mais ficar olhando para um crente e diz que é crente, que ele é santinho e tal, não, desconfie. É muito fácil ser crente aqui dentro da igreja, irmãos. Eu quero ver depois dessa porta aí. Lá na sua casa, no seu trabalho. Ali que a gente quer ver que é crente mesmo. Aqui é muito fácil. Eu consegui enganar o meu pastor. Porque quando eu visitava lá com um americano, aí eu estava com ele, note, ia nos cultos e visitava com o meu pastor de terça a sábado. Pense num cidadão consagrado ao Senhor, mas não deixava o Nirvana, não deixava o Queen, não deixava aquelas outras coisas. Aí alguém vai dizendo assim, pastor, isso não é pecado, rapaz. Mas isso pesou na minha consciência. Imagine esses outros pecados cabeludos que o pessoal pratica hoje. O pastor, de manhã, um irmão vinha subindo e disse, meu irmão, tudo bem? Conhece o irmão Elias? Aí, não. Pois esse é um irmão fiel. E foi como se Deus falasse naquele momento, para mim é o hipócrita. Aquela palavra do meu pastor me chamando de fiel, irmãos, me doeu tanto, que naquele dia quase eu não tive coragem de assistir o culto, me sentindo indigno, me sentindo hipócrita, me sentindo imundo. E eu corri mesmo depois pedindo perdão de Deus, peguei as minhas coisas, queimei tudo, joguei tudo fora, porque às vezes a gente deixa ali no cantinho, né? Custou muito caro. Mas lembra aqueles homens que foram convertidos das magias e tudo? A Bíblia diz que eles montuaram os livros e tocaram tudo fogo. Toca fogo nos seus ídolos, queima tudo. Não fica aí escondendo no quarto, debaixo, ainda mais no computador, que a gente coloca até senha, né? Para ninguém estar naquela pasta ali, que aquela pasta né? Mas Deus conhece essa pasta, tá? E Ele sabe da senha. Todo aquele que é nascido, aqui não está dizendo todo aquele que se congrega na Hebron, todo aquele que vai aos domingos na igreja, que foi batizado, que diz que aceitou Jesus. Não fala nada disso. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Olha a verdade explícita. Ora, esse não pode. Você sabe o que é não poder? É isto aqui, olha. Deixa eu dar um exemplo. Irmãos, essa Bíblia pode flutuar? Pode? Não pode. Se eu soltar, ela cai. Tá? Isso não pode. Assim que é um crente. Um crente? Não pode. Não pode o quê? Viver na prática de pecado. Mas vocês podem apontar para mim crentes que vivem na prática do pecado. Aponte qualquer um e eu vou dizer, ele não é. Por quê? Porque a Bíblia me diz que quem é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Mas se alguém aqui vive, saiba de uma coisa, você não é. Você pode enganar todos aqui, mas você não é. Por quê? Porque você vive na prática do pecado. E Deus te conhece.
Pode enganar os outros. Vai enganar a si mesmo, porque ele mesmo diz aqui, né? Nós devemos ser praticantes da verdade, não somente ouvintes, enganando-nos a nós mesmos. Eu estou indo para o céu. Às vezes eu digo para os membros lá, né? Irmão, olha, se você tenta me enganar, você vai se dar mal. Por quê? Porque eu sei que eu vou para o céu. Jesus me regenerou. Ele me salvou. Mas por uma outra coisa, eu não vivo na prática do pecado. Não estou dizendo que eu não peco. A Bíblia mesmo diz, se nós dissermos que não pecamos, nós estamos mentindo. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então o que eu faço? Eu pequei? Me perdoa, Senhor. E passa isso para trás, como Paulo disse. Irmãos, não que eu já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando. O problema é que a gente não vê muitos crentes avançando. Vemos crentes estagnados, parados, não fazendo absolutamente nada. Estão parados. O que é que nos para, irmãos? O pecado. Quando você comete pecado, você não tem coragem de evangelizar. Você não tem coragem de pregar para as outras pessoas. Por quê? Porque você sabe que você tem culpa no cartório. E por isso você não tem coragem. Mas uma pessoa que vive aos pés do Senhor, orando, lendo a sua Bíblia, quer agradar o Senhor, quer ganhar almas para Cristo. Esse tem coragem de abordar, de falar e de dizer que Jesus Cristo é o caminho. Mas se você está no pecado, você não tem coragem de nada. Por quê? Porque o que o diabo faz é te neutralizar. Ele te neutraliza. Ele te joga um laço, aí você foi apanhado, e agora você tem medo de ser descoberto, e aí você fica ali, tal, aí você... Né? Vai falar com a pessoa, pois é, ele não tem coragem de fitar os olhos. Porque parece que quando a gente olha, a gente vê os pecados atrás. Todo aquele que é nascido de Deus, ele não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando. Por que não? Porque é nascido de Deus. Nisto são o quê? Manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça. O que é a justiça? A justiça é não roubar. O que é a justiça? É não mentir. O que é a justiça? É não viver na imundícia. O que é a justiça? É não viver nos vícios. O que é a justiça? É viver com a mesma esposa até morrer. Jesus Cristo, o Senhor Deus em Israel, ele disse mesmo assim, eu sou contra ti. Eu sou contra ti. Por quê? Porque tu fostes infiel com a mulher da tua mocidade. Não pensa que vai ser abençoado, não. Você foi infiel. Você jurou diante de mim, você prometeu diante de mim, e você foi infiel. Eu sou contra ti. Lembra o acontecimento no Noé? Deus, né, já é bem claro, honra o teu pai e tua mãe. Não é bem claro? Aí o Noé estava muito feliz, o único sobrevivente e tal, foi beber umas. Aí bebeu. Quando bebeu, saiu do censo e tal, aí tirou a roupa e ficou nu. Mas nu aonde? Desfilando? Não, na tenda dele. Aí apareceu o Cã lá, né? O Cã olhou e disse, ih, rapaz, olha lá o coroa. É todo moralista, né? Dizendo, tá, mas tá lá, tá. Ei, Jafé, sem, olha aqui, rapaz. Aí, rapaz, dá uma olhada lá. Aí os dois, não querendo olhar, foram cobrir o pai. No outro dia o pai soube. E quem foi o amaldiçoado? Foi o Acã. Mas por quê? Hoje em dia a gente diz mesmo assim, meu amigo, se você quer respeito, deixe o respeito. Não é assim que a gente diz? Irmãos, isso não vale nas Sagradas Escrituras. O Noé errou, você vai dizer, pastor, foi pastor, ele errou. Mas não dá direito para o filho dele errar. Porque quem disse honra o teu pai e tua mãe não foi Noé. Quem disse honra o teu pai e tua mãe foi Deus. E quando o Acã viu aquilo, ele desobedeceu a Deus. Por que o José disse assim, eu não vou pecar contra Deus? Para deitar com a mulher do Potifar. Ele achou o quê? Um pecado contra quem? Contra Deus. Se todos pensassem assim,
Eu quero ver quem ia trair, as esposas ou a esposa traiu o marido. Você tinha que ficar consciente. Eu não estou enganando aquela coitada, não. Eu não estou enganando aquele coitado, não. Eu não estou traindo aquele... Eu não estou indo contra... Primeiramente, eu estou contra Deus. É contra Ele, porque foi Ele que disse não faça, e você faz. Mas esperam ser abençoados, né? E acham que Deus fica dentro de 4 paredes. Ele não sai de lá. Ele fica lá. Toda vez quando eu saio da Hebron, ele fica lá dentro. E aí eu posso sair, posso ir para onde eu quiser. Ele fica lá dentro. Fica não. Ele está em toda parte. Ele vê tudo. Ele sabe os fiéis e não fiéis. Esses são os frutos. Vamos lá para o final, senão a gente não vai terminar. O Tiago, veja que ele diz aqui, irmãos, não vamos terminar mesmo. Eu vou citar, tá, versículos, o irmão vai anotar. Mas olha como nós estamos vendo. Ele diz, pois, segundo o seu querer, o 18, né? Pois segundo o seu querer, ficamos muito tempo aí, ele nos gerou, é ele que fez isto, mas ele usou o meio. O que foi que ele usou? Pela palavra da verdade. Pela palavra da verdade. Irmãos, Deus, Ele que determinou os fins, Ele também determinou os meios. Deus não vai gerar, Ele não vai regenerar uma pessoa se não for pela palavra. Tem que ser pela palavra. Então, por isso, o pregador deve pregar o quê? A palavra, porque só é isso que vai gerar alguém. Como é que você quer que a esposa, está ali, a esposa está o ovário, né? Mas tem que ter um outro para poder fecundar. Se não tiver, não tem como. Não tem como. Precisa desse outro. A palavra é a semente. Ela tem que ser pregada. E se não for por intermédio da palavra, irmãos, não é por meio de mais nada. Por isso que o diabo, ele não tem medo do coral, de teatro, de todas essas coisas. Ele não tem medo disso. Mas, por incrível que pareça, o pastor Fred já nos dizia na época passada, ele dizia que ia pregar nas igrejas por aí tinha 1h30 daquela primeira parte. Aí depois o dirigente ainda tinha a cara de pau de dizer, bem, irmãos, agora nós vamos para a parte principal. Aí o pastor Fred, daquele jeito, né, chegava e dizia, bem, irmãos, se a parte menos principal teve 1h30, a parte principal vai ter 2h30. Aí o pessoal já ficava assim, né? Quer dizer, é uma hipocrisia. E a palavra está sendo diminuída em outros cantos. Por quê? Porque a palavra, o diabo tem medo dela. E vai colocar essas outras coisas. E a igreja, muitas das vezes, está se tornando um teatro. E é mais barato vir para a igreja, porque você não paga nada, é só não dar oferta e diz, pronto, já está de graça. Você senta aí e assiste um teatrozinho, assiste alguma coisa e tal. Aí a igreja é muito alegre, muito divertida, muito isso, muito aquilo, mas o que faz uma pessoa ser regenerada é a palavra. E muito menos tempo está dando para a palavra. Por quê? Porque as pessoas não querem saber da palavra, o incrédulo não quer saber da palavra. Não, ali isso é da palavra. E aí a pessoa fica no banco e já, rapaz, mas já são 1h. Já passou 1h, pastor. Então, ele estava falando, o Herbert, lembrando do pastor Fred, que o pastor Fred ficava até 4h e tal, da madrugada, todo suado, dançando. E ele dizia assim, antigamente no mundo eu fazia isso. E hoje o crente não consegue aguentar 1h no culto. Porque já tem que ir, já tem que comer, já não tem não sei mais o quê. Mas às vezes sai daqui, senta diante de uma televisão e fica 2 horas. E nem sai para beber água. Mas dentro da igreja... Um irmão contava que lá, ali para o interior, dizia que tinha um irmão, um diácono, que ficava bem assim para o pastor. Um horário. Aí eu disse para o diácono, eu quero ver ele fazer isso para mim. Eu vou perguntar, está com problema no relógio, meu irmão? Tem um irmão ali que conserta e tal. Mas graças a Deus ele nunca fez, porque ia dar algo errado ali. Então é pela palavra. E aí ele disse, irmãos, para terminar,
para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Os irmãos sabem que essa palavra primícias é de primeiros frutos. Os irmãos sabem também que os primeiros frutos é que são os melhores. Em outras palavras, o que é que Deus quer? Deus, irmãos, Ele só quer o melhor. Fora disso, Ele não quer não, Ele só quer o melhor. Por quê? Porque Ele é o Deus da perfeição. Deus só entra em algo, irmãos, quando Ele vai tirar o 100%. Ele não quer pegar um pouquinho, não. Ele só vai pegar o 100%. Por isso que toda a honra, toda a glória é Ele. E por isso que diz santo, santo, santo. E Ele ainda diz mais, a minha glória não darei a outrem. Tem um hino da harpa cristã, não são todos, mas tem um que diz assim, Rude cruz cerevis, né? Rude cruz cerevis, belo dia, fugir, lá, 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 lá. Lá no verso, porque as versões são diferentes, em uma das versões diz assim, né? E quando o meu Salvador vier, uma parte da glória hei de ter, vai ter nada. Uma parte da glória hei de ter, não vai ter nada. Porque a minha glória não darei a outro. Por que Deus não dá sua glória a outro? Porque foi segundo o querer dele, que Ele te regenerou. Você não queria nada disso. Foi segundo o querer dele que a palavra chegou até ti. Foi Ele que fez isso. Foi Ele que te regenerou. Foi Ele que te santificou. Foi Ele que te preservou. Foi Ele que te preservou. Você olha isso. Vamos lá em Pedro, né? Tem Pedro, tem Romanos, mas olha aqui, deixa eu pegar aqui para os irmãos, o 1 Pedro, olha o trabalho dele, o capítulo, deixa eu ver aqui, o capítulo 1 e o versículo 3 em diante. Olha o que diz assim, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou, de novo, fala essa verdade em várias partes, né? Nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula e inacessível, reservada nos céus para vós outros. Para vós outros quem? Versículo 5, que sois guardados pelo poder de Deus. Então o que foi que ele fez? Versículo 3, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou. O que ele fez no passado? Ele regenerou. O que é que faz no presente? Sois guardados. Quem é que te guarda? É Ele. Irmãos, ninguém vai chegar até o final com seus próprios esforços. Eu vou aguentar aqui minha salvação. Eu não vou cair para lá. Eu não vou para lá. Eu estou aguentando. Morri. Consegui. Até o final. Fiquei forte. Não. Foi Deus que te regenerou e foi Deus que te guardou. É Ele que te guarda. Porque, irmãos, dentro de nós tem a tendência para o pecado até hoje. Até hoje. Se você não estiver aos pés do Senhor, orando e vigiando, você cai. Você cai. Mas olha, Ele fez tudo isso para quê? Para que você seja as suas primícias. Primeiros frutos. Os primeiros frutos são os gostosos. São os saborosos. É isso que Ele quer fazer de você e de mim. Mas por enquanto, irmãos, nós estamos nessa igreja que é militante. Que está lutando. Você ainda não está perfeito, eu ainda não estou imperfeito, vocês têm os seus defeitos, eu tenho o meu. Mas, irmãos, naquele dia nós seremos gloriosos. Nós quem? Todos os que foram regenerados. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, por essas verdades que nós encontramos na Tua palavra. Nos ajuda, Senhor, a Te seguir fielmente. Muito obrigado pela nossa regeneração. Obrigado também, Senhor, que pelo Teu poder o Senhor nos guarda, o Senhor nos preserva. Porque, Senhor, se o Senhor nos deixasse por nós mesmos, nós íamos correr para o pecado. Mas muito obrigado, Senhor, porque essa semente que está dentro de nós nos traz, Senhor, muitas das vezes tristeza quando nós queremos pecar. E obrigado, Senhor, por esse sentimento de tristeza que temos quando cometemos um pecado, que é para nós nos arrependermos e voltarmos ao caminho correto a trilhar.
Ajuda cada irmão aqui, Senhor. Ajuda cada irmã. E se há alguém aqui, Senhor, que não está andando de acordo com o teu caminho, ó Senhor, se é um regenerado, se é um gerado por ti, que ele possa mesmo, Senhor, que ela possa mesmo viver uma vida consagrada ao Senhor, no nome de Jesus. Amém.